É, só um segundo. Então, nós estamos estudando ainda, né, o, a lição número 40, né, do livro Seara dos Médiuns, e o Emmanuel tinha falado a respeito da questão 263, né, tratando sobre a identidade dos médiuns, né, desculpa, dos espíritos que se comunicam pelos médiuns. Aí nós fomos estudar este capítulo, e esse é um capítulo longo, mas muito importante, né, que nós precisamos estudar, né, com bastante interesse, por se tratar, né, de questões importantes na questão, quando nós temos espíritos se comunicando conosco. Então, nós temos aquelas instruções, né, dos espíritos superiores, que se traduzem geralmente em livros importantes, como esses que nós temos pelos diferentes médiuns, né, que nós olhamos aí, e também sobre aqueles espíritos que nos dão informações e que muitas vezes essas informações elas não são fidedignas. Por quê? Porque basicamente o espírito está dando uma opinião dele. Então, este é o ponto que nós estamos estudando. Então, são importantes essas questões da identidade dos espíritos. Por que que é importante? Porque nós temos que estudar e utilizar a lógica, o bom senso, né? Além e muito da caridade para com o próximo, entendendo que o médium, como parte importante no trabalho, né, da mediunidade e da comunicação com os espíritos, ele tem que ter a sua participação, né, também traduzida num, num sentimento de muito amor, muita gratidão a ele, ao mesmo tempo que lhe traz muita responsabilidade. Muito bem. Então, nós estamos estudando esse capítulo 24, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Acho que é 24. Nós estamos no item 267, pergunta 22. É isso mesmo? É isso mesmo, Duarte. E era você que estava lendo, não era? Era, mas a Lisete hoje está aí. Ah! E aí, Lisete, você pode ler para nós? Vamos lá, mas se a Nilza quiser ler também, pode ficar à vontade. Não, não, mas é que a sua voz é gostosa de ouvir. Obrigada, Nilza. Então, vamos lá. Item 22. Os conhecimentos de que alguns espíritos se vangloriam, muitas vezes como uma espécie de ostentação, não constituem qualquer indício de superioridade. A verdadeira pedra de toque que atestará essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais de que porventura sejam dotados. Bom, esse é um ponto fundamental, né? Geralmente, um espírito elevado, né? Ele não apresenta nenhuma espécie de ostentação para se mostrar superior, né? Absolutamente. Nós temos como pessoas vivendo ainda num mundo muito materializado, né, imaterial, né,
a gente dá muita importância para como as pessoas se vestem. Então, a gente acredita que uma pessoa bem vestida é uma pessoa fantástica, né? E a gente pode se enganar muitíssimo com relação a isso. Então, não é aquela vestimenta, aquela aparência, né, que, vamos dizer assim, denota a superioridade do espírito. Então, a Kardec está dizendo aqui que o que vai mostrar, né, a, a pureza, né, dos pensamentos do espírito, né, são os seus valores morais, aquilo que ele traz, né, de moral, de elevação moral. Esse é o ponto-chave. 23ª. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, fala, por favor. Ou comentário. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porque os espíritos inferiores, em virtude da própria ignorância em que se acham, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que se encontre no mundo espiritual de posse da soberana ciência. Só a virtude, purificando-o, tem o poder de aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Isso. Então, a gente, de novo, vê, né, a importância de nós prestarmos atenção que essas explicações aqui dos espíritos, elas nos chamam a atenção sempre sobre a superioridade moral, as qualidades morais do espírito. O Renato estava falando quando nós estávamos estudando sobre o Livro dos Espíritos no domingo, ele falou assim: olha, se você estiver com um resfriado aqui em Campinas e for até Paulínia, né, ou vice-versa, você vai continuar resfriado. Você sair daqui e for até São Paulo, você vai continuar estando resfriado até o resfriado passar, né? Então, quando nós falamos da vida espiritual, né, o importante é o quanto nós progredimos moralmente para estarmos bem na vida espiritual, na vida espírita, na vida do espírito, né? No plano espiritual, como nós espíritas costumamos falar. É essencial a gente perceber. Quando se fala da doutrina espírita e se entra nesses aspectos morais, né, é que você, então, consegue perceber que os aspectos, né, científicos, né, filosóficos e morais estão ali. E esses aspectos morais nos levam à ligação com Deus, porque o Espírito Jesus, né, que veio na Terra, é o mais importante Espírito que aqui esteve. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é importante a gente prestar atenção nesse aspecto. A doutrina espírita, né, ela tem uma base científica, que é o estudo dos fenômenos e vamos dizer assim,
a- a- eu vou chamar de materialidade, né? Mas é verificada a existência do mundo espiritual, a relação dos espíritos conosco, tudo, certo? Isso nos traz reflexões importantes que tratam da nossa quem somos, né? Perguntas que a filosofia tenta responder: quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, né? Que são as perguntas importantes para a humanidade, para o ser humano, né? E são os aspectos morais, porque naturalmente nós somos levados a uma modificação moral, certo? Muito bem. Então, os espíritos, né, que se comunicam conosco são baseados, né, na sua análise nossa deles, nos aspectos morais. Vamos em frente? 24. Os gracejos dos espíritos superiores são, muitas vezes, finos e sutis, mas nunca triviais. Entre os espíritos zombadores, desde que não sejam grosseiros, a sátira mordaz é quase sempre útil e oportuna. Bom, a gente nem precisa comentar, né? Vamos lá. 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-se a natureza deles e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não nos poderia enganar. Muito bem. Então, o bom senso não nos engana. Sejamos tranquilos, não é? Use o bom senso. É razoável essa informação dos espíritos? Está razoável o que ele está falando? Tudo bem. Se não, esquece, né? Vamos lá. 26. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas tomam suas próprias opiniões pessoais por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as ideias e o sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. Falta a essas criaturas, evidentemente, a qualidade principal para uma apreciação sadia, a retidão do juízo. Disso, porém, elas nem suspeitam. Todas estas instruções resultam da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Então essa foi uma escrita do Kardec, né? Falando assim, olha, você quer julgar alguém? Nós vamos julgar os espíritos pelas suas qualidades e assim por diante. Você sabe julgar a si mesmo? Você consegue julgar a si mesmo? Esse é um ponto necessário para a gente trabalhar essas questões, né? Sobre a avaliação que nós vamos fazer. Como que nós, como médiuns, agiríamos? Quais são os nossos pensamentos, né? Então, aí ele fala que os espíritos responderam a várias perguntas importantes. E aí é o item 268, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. De uma certa forma, vai haver uma repetição, ok? Eles vão fazer algumas perguntas, o Kardec vai fazer algumas perguntas e os espíritos vão responder aquilo que
o Kardec já colocou umas diversas considerações, né? São resumos, né, da sua observação e daquilo que os espíritos já responderam. Tá ok? Então vamos lá. Questão 1. Por que sinais se podem reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem. Como distingues um homem sensato de uma pessoa estouvada? Já dissemos que os espíritos superiores jamais se contradizem e só falam coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o domínio das ideias materiais. Seus discursos refletem a ignorância e a imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é permitido conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Então, vejam que os espíritos respondem bem diretamente, né? Você vai reconhecer pela linguagem, né? Por aquilo que ele está dizendo, que nunca, né, é insensato. Nenhum espírito bom vai falar qualquer coisa que fere o nosso bom senso. Certo? Geralmente vão falar sobre coisas aproveitáveis. Ele não vai ficar respondendo. Os espíritos superiores não vão ficar respondendo, né? Se a gente vai casar, se a gente vai ter isso, se a gente vai ter aquilo. Se alguém vai solucionar o nosso problema financeiro. Ou mesmo o nosso problema moral. Eles não vão ficar respondendo esse tipo de coisa, né? Então, é importante, né, que somente os espíritos superiores é que vão estar sempre pensando, respondendo e falando sobre o bem. Ok? Vamos lá. Questão 2. O conhecimento científico é sempre sinal certo da elevação de um espírito? Não, porque se ele ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que, tão logo o deixem, perdem esses defeitos? Após a partida daqui, os espíritos, principalmente os que se alimentaram fortes paixões, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os espíritos maus, porque, em sua maioria, combinam a astúcia e o orgulho com a inteligência. Pelo pretenso saber de que se vangloriam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médios preferem fechar os olhos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse ponto exige grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns, os quais devem concentrar toda a sua atenção para distinguir o verdadeiro do falso. Comentários? Então, veja, conhecimento científico não é, né, absolutamente motivo de dizer que o espírito é superior, né? Não são os espíritos superiores. Quanto mais
vamos dizer assim, ligado aos aspectos da matéria, né? Você tem espíritos inteligentíssimos, mas que se utilizam da sua inteligência para o mal, né? A gente vê quantas e quantas pessoas trabalhando incessantemente em criar, né, condições de roubar os outros pelo celular, né? Não estão nem aí se a pessoa que está do outro lado vai, né, ter um baque financeiro violento, não estão nem aí. Eles não estão se importando. Usam a sua inteligência para criar o mal. Os cientistas que trabalham com armas, né, de grande alcance, com armas que ferem, que dizimam um monte de gente, são inteligentes, mas moralmente ficam presos, né, às questões da vida material. A convivência com determinados cientistas é extremamente difícil, porque são orgulhosos, são pretensiosos, e quando vão para o lado de lá, continua sendo assim. Não tem diferença. É aquela história de estar resfriado aqui, vai estar resfriado em Paulínia, não tem jeito. Se a gente não é bom, continuaremos não sendo bons na vida espiritual. E Kardec alerta lá, é muito importante nós estudarmos, né, o que, o que nos é trazido pelos espíritos. Não é razoável isso daqui. Uma vez eu estava lendo um livro, né, que me foi passado, e era um livro ditado, e esse ditado era, não só estava em linguagem coloquial, como trazia um monte de coisas completamente fora da verdade científica. E mais que isso, né, levava a pensamentos absurdos a respeito da vida, de outras coisas mais, e se dizia espírita. Então, infelizmente, o médium tinha pouca cultura, tinha pouco conhecimento básico, tanto que ele trazia um monte de erros, né, na fala, no modo de falar, na utilização de verbos, né? As coisas não faziam sentido. E eles tinham publicado e estavam vendendo esse livro. E estavam vendendo o livro, né, em, como é que chama aqueles negócios? Clube do Livro. Né? Então a gente precisa pensar muito bem no que nós estamos recebendo. Né? Então, vem espíritos que são pretensamente superiores, mas que se utilizam dos médiuns, e como o médium fica, nossa, como esse cara fala coisas importantes, nem eu sei nada do que ele está falando, mas deve ser importante, né? O médium não quer saber de passar a sua produção mediúnica para outro analisar, porque o médium, inclusive, fica presa desse espírito. Então, é muito importante o estudo e a análise daquilo que nós recebemos. Comentários? Não? Muito bem. Então, vamos em frente. Questão 3. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito?
Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas seriam suficientes para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, são poucos os que têm nome conhecido na Terra, razão porque, na maioria das vezes, eles não declaram nenhum nome. Vós outros, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o de um homem que conhecestes e de quem respeitais. Quem é que não gosta de saber o nome do seu mentor espiritual? Esse é o ponto. E ele fala aqui. Você imagina se o espírito de Bezerra de Menezes, né, fosse um mentor espiritual de mais de quantas e quantas pessoas que ele precisaria ser, né? Não é razoável, né? Então, precisa de um nome? Quer chamar de José? Tá bom, então chama ele de José. Quer chamar de Joana? Chama. Ah, não, eu quero que seja São Paulo. Vai fazer diferença para você? Tá bom, pode me chamar de São Paulo, né? É razoável? Não é razoável. Ah, é razoável por parte do espírito? Não, porque o problema principal está em nós. É o médium que é responsável por isso. Eu quero saber o nome do meu guia espiritual. Ele dá o nome que quiser. Quer saber o nome do espírito guia? Tá bom. É José. Pronto. Tá bom. Ah, então tá bom. Então, José, me ajuda. Então, vai chamar ele de José. Então, comentários? Vamos em frente. Eduardo, Oi. só falar uma coisinha. Pode. Eu chamo de espírito protetor. Eu Uhum. sabia o nome dele, uma médium muito boa lá do Paraná, uma uruguaia, que morava lá na cidade que eu morava, ela me falou, uma vez eu tive uma consulta com ela, né, naquele tempo lá de muita depressão, e ela Sim. falou o nome do meu guia espiritual. Mas eu Uhum. esqueci, eu dei tão pouco valor, porque eu sempre chamei de meu anjo da guarda. Quando eu era católica, era meu anjo da guarda. Aí depois o meu mentor espiritual. Eu esqueci, não lembro mais. E não faz diferença, faz? Não vai fazer. Essa mulher, eu nunca mais vou vê-la. Ela acho que já deve ter até morrido, porque ela era uma senhora já bem idosa. Já deve Sim. ter morrido. Isso faz 38 anos que eu entrei para o espiritismo. Uhum. E foi É, lá no comecinho. Já foi, essa mulher já foi. Eu não sei quem é meu espírito, porque eu esqueci. Ela tinha me falado. Eu não dei é, muito valor. Eu preferia chamar de meu anjo da guarda, meu protetor espiritual. Pronto. pronto. Até É hoje muito eu mais falo. fácil. Até hoje eu falo meu protetor espiritual. Isso. É muito mais fácil isso daí. É, Você está certo. beleza. Vamos lá, então. Questão 4. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que isto seja feito, desde que entre espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Muito bem. É aquela pergunta que nós já nos fizemos. É razoável que o espírito tome o nome de Bezerra de Menezes só porque o médium quer? Em princípio, não é. Mas quando a gente está no início, né, do nosso conhecimento, da doutrina, tudo, então, muitas vezes é interessante saber, né,
Se a pessoa X, Y, Z, né, chama X, chama X, chama Y, Z. Às vezes é interessante, né? Não, mas eu tenho muita fé em Bezerra de Menezes e eu tenho certeza que é ele que cuida de mim. Bom, que bom. Quer chamar de Bezerra de Menezes? O espírito protetor seu não vai, não vai se importar. Quer que seja assim? Tá bom. Lembrando que aqui nós estamos falando principalmente da psicografia e que os espíritos muitas vezes se identificavam. Tá ok? Então, como o médium quer que seja, tal, até inconscientemente ele grafa o nome do espírito de acordo com aquilo que ele tem de vontade. E aí, Kardec falou assim, não é fraude se o bom espírito entende que está havendo esse tipo de coisa, né? E se identifica assim. Pode até se identificar, mas ele fala das mesmas categorias, né? Comentários? Então, vamos em frente. Questão 5. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja mesmo o espírito ou a alma do apóstolo que teve esse nome? De maneira alguma, pois há milhares de pessoas às quais foi dito que tem São Paulo ou qualquer outro santo por anjo da guarda. Mas que vos importa isso, contando que o espírito que vos proteja seja tão elevado quanto São Paulo? Como eu já disse, precisais de um nome. Então eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo, para vos distinguirdes dos outros membros da vossa família. Podem tomar perfeitamente os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isto acarrete maiores consequências. Além disso, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Tende como certo que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra há tabeliães que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias, porque havereis de supor que fôssemos menos aptos, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que os tabeliães para a direção material de seus interesses? Não é tabeliões? Oi? Pode comentar. Não, achei tabeliães. Não sei por que o meu tá, não seria Aqui tabelião. no meu livro está notários, né? Eram aquelas pessoas que eu diria hoje que seriam aqueles que lidam mesmo com cartório e tudo, ou até mesmo aqueles que fazem a nossa declaração de imposto de renda. Esqueci o nome Os contadores? o contador, né? O que ele está querendo nos trazer aqui, né, é o seguinte: você imagina um espírito, né, que poderia ter sob sua tutela mais de 100 pessoas. Aí ele faz o paralelo com uma pessoa, um monte de gente que vai no mesmo contador para fazer o imposto de renda lá, né? Então, é importante a gente perceber isso. Quanto mais elevado o espírito, né, mais encarnados ele terá sob a sua tutela. Eu sempre volto a lembrar aquele livro, né, do Emmanuel chamado Ave Cristo, em que
um pai e uma mãe, em espírito, foram falar com aquele que seria, chamava Quinto Varro, né? Que seria o cara que ia comandar todo um conjunto de espíritos que ia reencarnar, né? Na evolução daquele grupo. Ele era o anjo guardião daqueles espíritos que iam reencarnar. Ele que ia ficar velando por tudo, por todos eles. É lógico que ele teria a colaboração de outros, menos elevados do que ele, certo? Mas ele era elevado o suficiente para ter sob sua guarda mais de 2.500 espíritos que iam reencarnar num grande grupo, né? Vamos dizer assim, constituído, né? Eu vou chamar de um grande grupo familiar, né? Em que tem aqueles que não se acertaram ainda, aqueles que já se acertaram, uns que simpatizam mais, outros menos, e assim por diante. Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Não faz muita diferença, certo? Então, pode ser São Paulo? Pode. Vai ser difícil que seja, mas, né, se você acha que para você continuar orando, fazendo e pedindo proteção, você precisa que o espírito protetor seja São Paulo, tá bom. Até você crescer espiritualmente, entender, estudar e perceber que não é desse jeito, não é? Muito bem. Vamos em frente? Questão 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome dos santos? Os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a que se dirigem e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens, de acordo com as crenças destes. Muito bem. Quando a gente estuda, né, os livros do André Luiz, nós vemos, né, que um espírito elevado, ao chegar e se aproximar de um espírito ainda bastante inferior, naturalmente esse espírito inferior, ao ver, né, a luminosidade, a beleza desse espírito que veio atendê-lo, né, eles se ajoelham, eles imaginam que é um anjo, né, eles ficam. Então, eles não tomam o nome de anjo nenhum, tal, mas atendem àqueles necessitados dentro daquele entendimento que eles têm. Quando a gente tem recebido nos trabalhos mediúnicos determinados espíritos que só aceitavam, né, coisas vindo de padre, aparecia o espírito de um padre no grupo e conversava com ele. Ele falou assim, ele está conversando comigo, ele está dizendo algumas coisas que... Então, tá bom. Então, ele aceita a ideia do padre, vai ser atendido e amparado, vai se melhorar. Qual é o problema do padre atender ele? E ele achar que foi um padre mesmo? Porque no plano espiritual você não precisa, né, se vestir de nada, né? Mas, como a gente pode se apresentar no plano espiritual, quanto maior o nosso crescimento espiritual, mais liberdade temos de nos apresentar aos encarnados, né? Então, a gente pode se apresentar, o Espírito se apresenta. Eu tenho certeza que vai ser um padre que vai conversar comigo. Pronto, então vem o padre e conversa. É um pastor. Então vem um pastor e conversa. Por quê? No plano espiritual, certo? Esses espíritos
que se apresentam como padre ou como os pastores, por exemplo, eles fazem isso para atender a todo mundo que precisa. Só isso. Então, se é um espírito que quer assim, agora vai chegar uma hora, por quê? Que a gente fala nesta hora, né? Que é o seguinte, chega um determinado momento, né? Aquele espírito que está, desculpa, aquele médium que está recebendo as informações, ou aqueles que estão próximos dos médiums que estão recebendo as informações, eles vão, né, chegar no momento e falar assim, bom, né, eu não preciso mais de saber quem é o meu mentor espiritual, eu já entendi, né, estudei a doutrina espírita, já entendi. Então, para esse sujeito, não faz mais sentido ficar, né, querendo conversar com o padre somente, porque ele é católico e quer continuar católico no plano espiritual. Mas tem espíritos que são assim ainda, né? Mas nós aqui na Terra, conforme nós vamos progredindo, né, nós vamos chegando ao ponto de que o que importa é a superioridade moral do espírito, né? É assim que ele se afirma, né? Comentários, pessoal? Então vamos em frente. Oi, alguém levantou a mão aí? Não? Então tá bom. Vamos Sim, lá. acho que é a Aide. Ah, sim. Sou eu, Aide. Oi, Aide. Eu estava aqui pensando, né? A espiritualidade amiga é composta de quê? Então, dos espíritos que têm elevação moral, que já estão numa esfera superior, perere, perere, perere. Aí pode ter de tudo mesmo, não pode? Um padre, um pastor, um espírita, não pode. Pode. Então, vamos supor que ele estando ali disponível, que a pessoa que ainda está aqui presa às coisas da matéria, e aí, eu sou católico, eu sou crente, enfim, pode ser que na espiritualidade aquele que aqui foi uma ocasião e que já se despojou desse limite, vamos assim dizer, se apresente para ajudar naquela mentalidade, naquela compreensão daquele, Uhum. daquele espírito que está precisando ali na hora. Porque ele também estará lá à disposição de, né? Ou eu nada. Então, você, você estudou com a gente ou leu o livro Obreiros da Vida Eterna? Eu li. Então, lá você vê que tem uma equipe, né, da qual o André Luiz faz parte, que tem uma moça chamada Luciana e tem o padre Hipólito, Sim. não é? E o padre Hipólito se dirige lá no plano sombrio, né, com todos os espíritos, falando do ponto de vista, né, de um padre, falando como se fosse um padre, ele estava capacitado para fazer isso. Falando aquela língua que seria entendida, né? E isso, quando vem eles vão depois do socorro feito lá né, como eles chamam, no abismo, né? Aí o André Luiz e eu acho que era o Alexandre, eu não lembro exatamente o nome do mentor espiritual, que aí eles vão fazer o atendimento, né, para desligar alguns espíritos que tinham que partir, né, já tinham cumprido a sua missão na Terra e iam voltar. Um deles
era católico ferrenho, certo? E só achou razoável quando o padre Hipólito ficou ali conversando com ele e tudo. Mas ele, se não tivesse o padre Hipólito, ia ser um pouco mais difícil para a equipe poder ajudá-lo, você entendeu? Então, eu penso que, na verdade, nós temos lá na esfera espiritual, os que já estão mais elevados, já se libertaram desses limites que nós ainda temos aqui, né? Cada qual tem o seu, né? Ah, eu só falo se for da minha religião. Eu acho que ali tem disponível para todos, não é? Eles já numa esfera diferenciada Os espíritos superiores, não. como não? Os Eles, espíritos superiores, né? eles estão disponíveis, Isso. livres dessas amarras que nós temos aqui. Sim, se for preciso, eles podem se apresentar como Eles um religioso ou não. dá para poder acolher, né? Uhum. Eu acho que eu pensei que para eles já está diferenciada a coisa, né? Já não é mais como nós somos, mas para nos ajudar ainda nos limites da nossa compreensão, Uhum. eu acho que eles vêm para poder falar a mesma língua que a gente vai entender, não é? É Interessante. isso Legal. mesmo. Obrigada, Eduardo. Valeu. Vamos lá? Pois não, pode Né? falar. Eu estou apagando aqui minha mãozinha. Ah, tá bom. Questão 7. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como supõem algumas pessoas, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhe transmitir os pensamentos? Por que não virão em pessoa, se o podem? Se, entretanto, o espírito evocado não puder vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Isso. A gente tem que entender aqui, né, que geralmente no nosso português atual, a palavra mandatário, né, é aquele que está mandando, é o chefe, né? Por exemplo, o Lula seria o mandatário da nossa nação. O Trump é lá dos Estados Unidos, ele é o mandatário, né? Na verdade, o que os espíritos estão usando aqui, quando, inclusive na nossa tradução, né? A palavra do mandatário é assim: se um determinado espírito que foi chamado não pode vir, ele certamente vai mandar alguém que fale por ele, que o representa, que representa a sua mesma capacidade de explicação, de amor, de ternura, de bem ajudar os outros. Essa pessoa está amando desse espírito superior. E aí eles usam a palavra mandatário, mas não é com o sentido que nós usamos de mandatário atualmente. Isso daqui, essas traduções, né, são lá do século XIX e XX, início do século XX, né? Então, essa palavra mandatário, se você for no dicionário, você vai ver que tem sentidos diferentes, tá ok? Agora, tem um ponto importante aqui na questão, né, que o espírito fala assim: ah, mas se o espírito evocado não puder vir, vem outro, né? Isso é a resposta dos espíritos. Por quê? Porque o Kardec sempre sugeriu que as comunicações mediúnicas fossem feitas por meio da evocação do espírito. Quero falar com o espírito que foi Sócrates. Quero falar com o espírito
X, né? Aí, se esse espírito não pode vir, ele manda alguém, eu vou chamar de preposto, né? Aquela pessoa que foi colocada, né, como uma pessoa que pode falar em nome do outro, tá ok? Mas nem sempre isso acontece, né? Quando nas nossas reuniões mediúnicas atualmente, a gente não fica evocando o espírito A, B ou C, a não ser, né, que seja importante. Por exemplo, existem trabalhos mediúnicos que a gente chama de trabalho de desobsessão. Então, uma determinada família está sendo atendida, né, em que há espíritos obsessores na família, e aí tem um grupo especializado dentro da casa espírita para atender, né, esses espíritos que estão obsidiando a família. Então, é todo um tratamento, as pessoas precisam tomar passe, aquelas coisas todas, e tem a parte espiritual, né, da obsessão. Aí eles chamam esse espírito, esses espíritos. Estamos chamando o espírito que está lá obsidiando a casa do Eduardo. Certo? Aí tem aquele espírito, é trazido aquele espírito. Então, de uma certa maneira, muitas vezes nós fazemos a evocação dos bons espíritos. Quando nós fazemos uma prece, seja para iniciar ou para encerrar, nós estamos chamando os espíritos amigos, né, para nos acompanhar na prece. É uma evocação deles, né, para eles. Ok? Mas ele está dizendo aqui, pode acontecer do espírito vir em nome do outro. Ok? Vamos lá. Questão 8. Esse mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados, tanto mais os espíritos se confundem num pensamento comum, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deveria ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, com capacidade para vos instruírem? Sois de tal modo levados a considerar-vos como os modelos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que nunca, tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Que chamada, hein? Dos espíritos, né? Então, ele começa a responder ao Kardec, né? Dizendo assim, olha, você chama, né, o espírito de Emmanuel. Emmanuel não pode te atender agora, né? Tem muitas coisas para fazer. Mas, como nós estamos chamando Emmanuel e confiamos que a espiritualidade superior vai permitir que o Emmanuel venha, né? Emmanuel pode mandar um espírito para estar conosco. Por que não? E ele vai representar o mesmo tipo de pensamento e sentimento, né, do Emmanuel. Vai ser efetivamente uma pessoa, né, que pode representar o Emmanuel. Simples assim.
né? Esse é o ponto-chave. É isso que ele vem falando. E aí ele fala assim, mas olha, tem tantas coisas, tem tanto, né? Por que você acha que espírito superior é só aqueles que você conheceu na Terra? É que você sabe que foi um grande homem. Não faz sentido, né? Então, é isso que o Espírito está falando aqui. Olha, tem muito mais, né, lá para aprender do que a nossa vontade de que a coisa seja desse jeito, né? Nós vamos ter que parar por aqui. Então, a próxima é a 9ª, é isso? É isso, Eduardo. Ok. Só um minutinho. Então tá. Cecília, você está aí, né, Cecília? Sim, Pode fazer a prece de encerramento para nós? posso sim. Por favor. Então, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por mais uma aula de estudo, de conhecimento, de entendimento, que nos ajuda tanto. Queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam nesse estudo, nos acompanhando para o nosso melhor entendimento. Queremos agradecer os irmãozinhos que junto conosco vieram estudar também. Que Deus os abençoe e proteja. Queremos agradecer ao nosso irmão Eduardo, que está à frente do nosso estudo, sempre com carinho, com bastante paciência e sempre deixando todos os assuntos esclarecidos. E que esta prece, Senhor, possa ficar na sala 1 da nossa casa para ajudar a todos os pedidos que ali chegam diuturnamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite, Tchau. pessoal. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Obrigada. Boa semana. Boa semana a todos. Obrigado igualmente, gente. Até mais. Vou desligar aqui.